Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso. Dia 13/11/2019, preste muita atenção nesse vídeo, uma verdadeira confusão em Brasília, na véspera da reunião dos BRICS, reunião aí que vai envolver o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o líder da China, o Xi Jinping, estão aqui no Brasil para poderem tratar com o presidente Jair Bolsonaro. E na véspera dessa reunião acontece algo um tanto curioso que escalou aí para uma violência terrível, inclusive envolvendo membros do Movimento do Brasil Conservador. A embaixada da Venezuela em Brasília foi retomada aí por pessoas ligadas ao Juan Guaidó. Algo que fica muito difícil de compreender, né? Mas já como a embaixada é um território, é considerado território daquele país, então aquele terreno não pode ser invadido, não pode ser tomado, por exemplo, por autoridades brasileiras. O que aconteceu foi o seguinte: o adido militar que estava na embaixada da Venezuela aqui no Brasil, que controlava lá a embaixada, é fiel a Nicolás Maduro. E ficava esse impasse. Como é que pode isso? O presidente Jair Bolsonaro reconhece Juan Guaidó como presidente, mas aí o adido militar que estava aqui é fiel a Maduro. O que aconteceu é que hoje um funcionário lá conseguiu entrar na embaixada, né, e tomar posse lá um funcionário ligado a Juan Guaidó tomou posse aí com a ajuda do governo brasileiro, porque quando ele entra com a autorização dos funcionários lá da embaixada, ele pede ajuda à polícia militar. E a polícia militar teria ajudado aí e deixaram o adido militar que é ligado ao Nicolás Maduro do lado de fora. Tá? Então gerou uma crise. A Folha de São Paulo noticiou que a embaixada venezuelana em Brasília foi invadida e tem um grande número de pessoas na porta da embaixada. Então, são um grande número de vagabundos, né? Porque quarta-feira, a essa hora da manhã, estão lá tirando uma meia dúzia. A maioria ali é vagabundo, e é vagabundo mesmo porque o Maurício Costa, do Movimento Brasil Conservador, estava fazendo uma live ao vivo na porta da embaixada para mostrar essa movimentação atípica de membros da CUT, membros do PT, na porta da embaixada, e ele foi agredido, ele foi roubado, não sei se ele já conseguiu recuperar alguma coisa, mas parece que tinha sumido a mochila dele com o notebook, todo o equipamento que ele está agora lá em Brasília para fazer a cobertura das movimentações da PEC 410, das manifestações para o próximo dia 17. Então ele foi duramente atacado. Eu vou ver se ele me dá autorização depois de reproduzir aqui no canal as imagens, mas tem lá na live que ele fez na porta da embaixada uma situação terrível, né? E uma nota aqui, porque foi lamentável a atitude da polícia militar, onde ele corre, várias pessoas atacando ele corre para o lado da polícia militar para pedir ajuda, e o policial com os braços cruzados não fez nada, né? Vale lembrar que a polícia militar do Distrito Federal foi a mesma polícia que jogou gás lacrimogêneo naquele pessoal que estava na manifestação da CPI da Lava Toga, na porta do Supremo Tribunal Federal, a polícia militar jogou gás. Então tem que ver direitinho com o governador quais são as ordens para a polícia militar do Distrito Federal, né? Ficou nítido e notório na live para todo mundo ver a atitude dos policiais que estavam ali. Então tem uma verdadeira balbúrdia na porta da embaixada venezuelana, né? O Eduardo Bolsonaro aí já se pronunciou, dizendo inclusive que não entendia como a situação poderia caminhar dessa forma, né? Como o presidente Jair Bolsonaro reconhece mas o responsável da embaixada é outra. Então se colocou um fim nisso aí. O Nicolás Maduro, inclusive, está pedindo às suas milícias lá, é engraçado, eles falam tanto de milícia, de miliciano, quem governa através de milícia é Nicolás Maduro, né? Ele pediu às suas milícias para irem para as ruas esse final de semana, ficarem alertas, porque o Juan Guaidó parece que ele reapareceu. O que ele viu? Ele viu o Camacho na Bolívia colocando pressão, tendo coragem, e foi para cima lá do Evo Morales, e agora conseguiu derrubar o governo ilegítimo de Evo Morales. O governo passa a ser ilegítimo a partir do momento em que ele usa fraudes eleitorais, né? Ele burla o sistema para poder se perpetuar no poder, e ele também desrespeitou o referendo que impedia que ele concorresse novamente. Então, era um governo ilegítimo. Inclusive, o Maurício Costa aí foi muito agredido verbalmente, correram para cima dele por conta desses questionamentos. Foi terrível, muito, muito angustiante o vídeo do Movimento do Brasil Conservador. O Maduro, então o Guaidó viu que lá na Bolívia deu certo, está tentando insuflar de novo a população na Venezuela. Então talvez essas movimentações aí
tenham alguma coordenação. E um detalhe muito curioso, né, que não pode passar batido, como eu falei, muita gente na porta da Embaixada da Venezuela, em dia de semana, na véspera do BRICS. Então, vamos olhar que o PT, a esquerda, ela tá com algum objetivo aí por trás. Esse povo todo não está na porta da embaixada à toa. Tá? Então, tem que ter uma atitude contundente. Né? Se a polícia militar não dá conta de fazer o serviço ali, é que mande homens do exército para poder patrulhar. Afinal, a gente está em Brasília, né? A gente está falando aí de um conflito de escala internacional, né, porque a Venezuela está reclamando lá da questão da embaixada. Então, o governo federal e as Forças Armadas precisam se pronunciar nisso aí. O que eu vi, né, ali da Polícia Militar foi lamentável, né, temerário, uma atitude, né, um policial dentro do carro, o outro, com o Maurício, foi pedir ajuda, o policial dentro do carro ali, quase dormindo dentro do carro. Então, lamentável a atitude, né, o descaso em que a Polícia Militar está tratando a população lá no Distrito Federal. Então, algo precisa ser feito nesse sentido. E só para emendar, já que a gente está falando de Venezuela, de embaixada de venezuelana, a Agnes, né, que inclusive tem uma live aqui no canal essa semana com o Paulo Henrique Araújo, onde a gente fala de Morales e Bolívia, a Agnes assumiu ontem a presidência da Bolívia. Então, a vice-presidente do Senado, né, já que todo mundo renunciou, ela que é da oposição, então ela é oposição ao Evo Morales, ela assumiu a presidência da República, né, e o processo lá constitucional vai seguir dessa forma. O Itamaraty, ontem à noite, já tinha reconhecido a Agnes como a presidente da Bolívia, então agora eles têm uma nova presidente lá, que vai cuidar agora dos trâmites para poder ser realizada uma nova eleição. Obviamente ela é uma presidente interina. Então a América do Sul continua aí um turbilhão e agora a bagunça chegou aqui no Brasil. Pessoal, é impensável, né, uma situação dessa aqui. A gente sabe muito bem que embaixada, na verdade, para quem não sabe, fica aqui o recado, embaixadas é onde funciona todo o serviço de espionagem de um país. Né? Ali, muitos funcionários da embaixada têm o cargo diplomata disso, diplomata daquilo outro, às vezes o cargo de faxineiro, e o cara, na verdade, é espião. Então ele consegue o passaporte, ele vai trabalhar na embaixada e está fazendo serviços paralelos ali. Então, ter a embaixada da Venezuela sob controle do Maduro aqui em Brasília é brincadeira. Né? Algo tinha que ser feito, sim, e fico feliz aí que tenha sido tomada por um aliado do Guaidó. Né? A gente não tem muitas expectativas no Juan Guaidó, afinal é um outro cara de esquerda, mas o Maduro ele é um bolivariano, ele é um comunista, ele é um cara muito mais nocivo. Né? Então, dentro dos males, o pior. O que não dá é ficar o serviço cubano, o serviço venezuelano passeando aqui em Brasília à torta e direito. Inclusive, o Brasil, já para ir para o encerramento, o Brasil votou pela primeira vez aí de acordo com os Estados Unidos e Israel nas sanções contra Cuba. É incrível, né? Só 3 países votaram contra Cuba: Brasil, Estados Unidos e Israel, sobre os embargos americanos à ilha cubana. Como pode, né, tantos países do mundo ficarem inertes com relação a Cuba, que é um país extremamente nocivo, funciona como um parasita, ele não tem força suficiente, afinal é uma ilha, né? Ela não tem força suficiente, mas ela vai parasitando outros países socialistas maiores para poder colocar sua rede ali de espiões, sua rede de influência. Fez isso na Venezuela, está fazendo isso com o México agora, e fez isso com a União Soviética na época da Guerra Fria, e ninguém faz nada contra Cuba. Então agora o Brasil parece que resolveu tomar algumas atitudes mais contundentes. Pessoal, é muito bom que a gente tenha Ernesto Araújo aí na chancelaria aqui do Brasil. Sem o Ernesto Araújo, todas essas políticas externas do Brasil seriam um fracasso. Tá? O presidente ficaria atordoado ali, porque tem um mando de gente ali do lado dele e não entende bulhufas. Quer usar o pragmatismo, quer manter o Brasil na mesma política de sempre, né? Política essa que nos levou a ser um anão diplomático. Então, Felipe Dias Martins, Ernesto Araújo, esses caras estão fazendo uma grande diferença e não é à toa que eles são valorizados pelo presidente Jair Bolsonaro. Parabéns aí mais uma vez ao governo, a ajuda na tomada da embaixada venezuelana, também no reconhecimento da Agnes como presidente da Bolívia, e assim a gente vai para um outro patamar, para um outro caminho aqui de política externa, tá bom?
Pessoal, acho que eu não estou esquecendo mais nada. Vou tentar entrar em contato com o Maurício Costa, lá do Movimento Brasil Conservador, saber se ele está bem, saber o que roubaram dele. Se você não assistiu a live, vou deixar aqui na descrição também a live lá do momento em que ele é atacado na porta da embaixada. Lamentável. Até a próxima, meus amigos. Tchau, tchau. Se inscreva no canal Voz da Pátria, compartilhe o vídeo aí para mais pessoas entenderem o que está acontecendo. Até a próxima.